hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o significado de igreja primitiva. O que significa igreja? O termo correto em latim, eclésia. E eclésia, a tradução hedionda, é sair para fora. Então, igreja adventista, sair para fora da igreja adventista. Igreja evangélica, sair para fora da igreja evangélica. Igreja católica, sair para fora da igreja católica. Então, como que os apóstolos semeavam a palavra? Convidando as pessoas que estavam dentro das próprias casas, que estavam dentro de prédios governamentais, pessoas que estavam dentro de grandes propriedades para saírem para fora, aos pátios, aos montes, às praias, para ouvirem as pregações. Então, o termo eclésia não se resume a um local de pedra, mas sim no ato de você sair de onde você está para ouvir a palavra. Se assim fosse até os dias de hoje, o evangelho não teria sido corrompido. Mas o fato de haver um templo de pedra, começa a haver despesas. Quanto mais pessoas começam a entrar nos templos de pedra, mais o custo eleva, mais necessário tentar arrecadar dízimo. E dízimo é uma pequena brecha da antiga aliança que faz com que você acredite, por exemplo, que Deus é uma coisa e Jesus é outra. Porque basta uma maçã podre, um maçanzeiro, para empodrecer todo o maçanzal. Então, simplesmente, eclésia era sair para fora. E você olha, por exemplo, a época de Nero, os cristãos que falavam em Cristo, muitas vezes, por serem perseguidos, eles conversavam a portas trancadas, ministravam o evangelho em posição de mãos a portas trancadas. Quantas vezes que esses caras não foram martirizados e perseguidos? E hoje não. O que é o cristão hoje em dia? Comprei uma Hilux, vou lá levar no pastor para ele benzer contra o olho gordo. Tô com um bicho de pé, tô com uma dor na coluna, vou pedir o pastor, a irmã para poder orar por mim. Simplesmente eu tô indo na igreja que eu quero abençoar a minha casa, tô precisando de um emprego. Hoje Deus virou curandeiro, né? E curandeiro é pressuposto de terreno de macumba ou de encruzilhada do diabo. Porque esse não é o caminho cristão. O caminho cristão é vós serás perseguido. Não é o teu servo maior do que o seu Senhor. Então, se perseguiram a mim, Cristo dizendo, vão perseguir a vós. Então, meu irmão, essas pautas hoje feministas, essas pautas de ideologia de gênero, essas pautas governamentais, você não pode abraçar. Se você verdadeiramente querer em Cristo, você assume as consequências e não está com o mundo. Ou você é do mundo, ou você é contra o mundo. Se você tem compadecer com o mundo, se você tiver alguma coisa com o mundo, você não tem com Deus. E se você antes amou a Deus, você não ama o mundo, você detesta o mundo. Então não tem como você misturar, não tem um isentão. Eu estava conversando com um rapaz, o cara nota 1000, uma pessoa maravilhosa. E eu falei com ele assim, olha meu irmão, você simplesmente, você ministra a palavra de Deus, mas como é que você pode se permitir ter televisão em casa? Que é um instrumento do diabo na sua casa. Porque a novela é o quê? O marido trai a mulher trai o marido, o filho se transforma numa minhoca, a filha se transforma num Godzilla. E eu não posso falar as palavras aqui, né? A gente tem que burlar o sistema. Então, assim, toda aquela confusão. Aí o filho tenta se captar. E toda aquela confusão. E você permite que a tua família, você como patriarca, assista isso. Não existe o em cima do muro. Não existe o em cima do muro. Tem um canal aqui no YouTube chamado Evangelismo Online. Tá? Não sou amigo do cara, não quero nem amizade com ninguém desse mundo, porém o cara fala muito verdade, porque ele coloca lá os relatos de pessoas que visitaram o inferno. E lá tem uma ala só pros pastores. Não tem, Deus detesta gente morna. Só você biblicamente perguntar. Procura aí versículos sobre morno. Deus detesta gente morna. Ou você aceita Jesus Cristo e vai ser perseguido, ou você simplesmente aceita o mundo e não é de Cristo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Você colocou seus filhos na escola e está começando a ensinar que o seu filho não é homem, não é mulher, meu irmão, nem que você morra, você tem que lutar contra aquilo. Porque você não é do mundo, você não aceita. Deus ensinou o homem e mulher e só. Mas tem agora, não interessa.
Se você não for capaz de defender a Bíblia, então você nunca foi cristão. Não tem meio termo, não dá para você viver uma vida nesse planeta, tá? É uma vida, vamos dizer, normal e sendo cristão. Ah, não, isso aí é tranquilo, não dá, meu irmão. Ou você é cristão ou você não é. Você tem que, se nós batalharmos as nossas batalhas diárias, todos nós batalharmos, as trevas recuam mediante a luz. E não precisa de muita gente, não. É um ou dois só. Porque se você pegar, por exemplo, um estádio inteiro com 40 mil pessoas sem luz, basta uma pessoa com luz para iluminar o estádio, para que todas aquelas pessoas o vejam. Então a luz sempre vai ser numa escala exponencial muito mais forte do que as trevas. Então basta uma pessoa no meio de milhares que se erga para o sistema já recuar. Por isso que eles têm tanto medo dos cristãos. Porque o cristão, ele tem a benevolência de Deus, ele tem o Espírito Santo do lado dele. Então o cristão, ele não é refreado pelo diabo. Tá entendendo? Aí o que acontece? Vamos lá. As pessoas parecem não entender isso, né? Então, assim, eu cheguei a trazer aqui no canal o seguinte, tá? Eu tarjei, né? Eu tirei a identificação dessa menina aqui, tá? Mulher, peço perdão, tá? Que ela tá sendo batizada. Olha que bonitinha, né? Olha lá, há 7 horas atrás, é claro que foi na hora que foi printado, né? Ela tá sendo batizada. Nossa, que bonito, parabéns para ela. 7 horas atrás. E há 19 horas atrás estava tirando foto de lingerie, sensualizando na internet. Você acha que existe transformação? Você acha mesmo que uma pessoa que há 12 horas atrás estava tirando foto de lingerie, quase mostrando aqui os seios, aí passou 12 horas depois está sendo batizado, você acha que essa pessoa está transformada mesmo? Você só está levando uns sucubos para dentro da igreja. É só isso que você está fazendo. A transformação, ela é a longo prazo. Todo dizer que você é cristão, falar que você foi batizado, se batizar, não garante você a salvação. Até Lula foi batizado, meu irmão. Qualquer um se batiza hoje em dia. Não é assim que é salvo. Por que você acha que Mateus 23, 24, Marcos 13, 14... Por que você acha que Cristo fala assim no dia do julgamento? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nunca vos conheci. Porque não adianta falar, eu sou cristão. Ah, eu já fui batizado. E viver o mundo. É como eu disse aqui no canal. Vai chegar um momento que vai ter um puteiro gospel. Sem brincadeira. Puteiro gospel. Porque é o nível que nós estamos chegando hoje em dia. Né? O cara chega na igreja, o que o pastor faz? Ah, promete rios de coisas. Não, sua vida vai ser restaurada, né? Seu casamento vai ser restaurado. Seu filho vai te amar. É só promessas. É um curandeiro ali. É um curandeiro. Só promessas. E o evangelho mesmo não é pregado. Aí pega versículos separados. Não, está aqui dizendo em Eclesiastes, está aqui dizendo, por exemplo, na Antiga Aliança, que você vai ser muito abençoado. Nem lê, nem entende que está falando de um povo e não daquela pessoa em específico. Aí começa, aí o povo está dizendo, não, foi abençoado ao inferno, né? Então o verdadeiro cristão, meu irmão, olha só, se não está batendo polícia na sua igreja, se você não está sendo perseguido, se o seu pastor não está sofrendo tentado de morte, você pode ter certeza que você está no caminho errado. Porque olha os apóstolos que falavam a verdade, todos eles eram perseguidos. Tá entendendo? Não é o servo maior que o seu senhor. Se perseguiram Jesus, vão perseguir a vós. Agora não adianta, os caras eles abraçam o mundo. Tudo que é pauta do mundo, os caras abraçam. Tá entendendo? Aí fica difícil, meu irmão. Aí fica difícil. Então o que acontece? O que é a salvação? A salvação está em Jesus. É simples assim. Aí muitos vão fazer o seguinte: o que está acontecendo hoje em dia, tá? O que está acontecendo hoje em dia? Muitas pessoas estão saindo do cristianismo e indo para o judaísmo, tá? Muitas pessoas estão falando assim: olha, meu irmão, não dá. A igreja católica já está com benzedeira, santo, reencarnação, não dá. A igreja evangélica é só teologia da prosperidade, a adventista fala que Jesus Cristo é anjo, não dá mais. Aí os caras vão saindo, aí os caras vão procurar alguma coisa de referência. Ah, não, tá tudo errado. Onde é que eu vou encontrar salvação? Aí o cara olha para o judaísmo e começa a chegar em Yahusha, Yeshua. Aí o cara começa a então tem essa crença aqui, Natsarim, né? Essa crença aqui que, né, é o preceito cristão misturado com o judaico.
Aí o cara que é desatento na Bíblia, ele não percebe o grande problema. Porque se você ler a história de Atos, né, logo depois de João Batista, da história de Jesus Cristo, você tem um livro de Atos. E Atos mostra claramente que quando começou o processo de evangelho em Israel, existia duas classes de judeus, os gentios e os com tradições judaicas. E tinha um enorme problema acontecendo para a igreja primitiva no passado. Porque as pessoas se convertiam em Cristo lá, em Atos, lá, só você ler, capítulo 1, 2, 3 e 4 de Atos. As pessoas se convertiam, por exemplo, em cristãos, mas queriam levar os costumes judaicos, né, para dentro da igreja. Então era uma briga. Isso na época de Paulo, é uma briga. Porque se você é cristão, você não tem parecer com o mundo. Aí os caras falam, não, mas Cristo é a mesma crença do judaísmo. Não é. São crenças diferentes. Antes de tudo, é dito biblicamente que os judeus recusaram Deus. Mas que Deus que é esse? Jesus Cristo, eu sou de Jesus, é Deus. Então, antes de tudo, foi recusado. Aí os caras falam assim, olha, meu irmão, eu acho que você está um pouco exagerado. Será que eu estou um pouco exagerado mesmo? Então, vamos ver aqui, vamos ver um pouco se é que eu estou exagerado mesmo. Olha só, é aquilo que eu falo, você tem que estudar. As pessoas, elas falam, não precisa estudar. Eu falo, não, meu irmão, você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai entender a situação, né? E aí, olha só, vou pegar aqui para você ver, ó. Olha só, tá? Vamos pegar aqui João, tá? Olha só, João aqui, ó. Peço perdão, tá? Ó, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada que existe, né, teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O que acontece nesse capítulo 1 aqui? João prova que Jesus Cristo é Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Do princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Então você vê nitidamente que Jesus Cristo é Deus. Até o termo em aramaico de Jesus é eu sou. Aí os caras não, os caras vão migrando, né? É como Oséias mesmo diz. Meu povo padece por falta de conhecimento. Aí você vê, aí os caras falam, não, isso aí tá errado. Tá errado não, meu irmão. Aí você pega, por exemplo, aqui, olha só. Jesus contestando os fariseus, tá? Se Deus fosse vossos pais, vós me amareis. Os caras não amam Jesus. Pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Aí, olha só o que ele fala aqui, tá? Olha só. Cristo explicando que ele é a salvação, os caras falam, não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? E replicou-lhe Jesus, eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que busca para mim e a tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvir exclamando os judeus, agora estamos certos que têm um demônio. Então os caras não acreditavam. Aí ele fala, ó, Abraão morreu, né, e também os profetas. E tu afirmas, se alguém obedecer a tua palavra, jamais experimentará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão? Da mesma forma, os profetas morreram, quem pretende ser? Porque os judeus, eles não entendiam que Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Aí Jesus disse, se eu me glorifico, glorifico a mim mesmo. A minha glória nada é, e quem me glorifica é meu Pai. Qual de vós poder dizer que é vosso Deus? Todavia vós ainda não tendes o conhecido. Olha só, vamos lá. Todavia vós ainda não tendes o conhecido, mas eu o conheço. Jesus Cristo mesmo diz que os judeus não conheceram a Deus. É simples assim. Simples assim. Se você não está disposto a defender isso, você nunca foi cristão. É simples. Jesus Cristo apareceu para Moisés. Quando Moisés perguntou, quem és tu? Ele falou, eu sou o que sou. O que é eu sou em aramaico? Jesus. Ah, mas a letra J não existe. Não existia. Como a letra Y também é uma letra muito recente. A letra J foi inventada 500 anos atrás e a letra Y foi inventada 50 anos atrás. Só para te avisar. Então como que eles proferiam esse som? É simplesmente o I prolongado tem um som ajotado, né? O I prolongado é o som de dois Is, tá bom? Aí depois virou para iota. Ele fica idiota. Aí as pessoas parecem não entender. Então, por exemplo, a própria palavra judeu nem existia. Aí os caras não entendem, né? Os caras não entendem. Então, simplesmente é o som. O som existia, mas a letra não. Era representada de outra maneira, tá bom? Agradeça ao Lula, que fez 200 reformas ortográficas. Agradeça aos antigos
presidentes que fizeram 500 reformas ortográficas aí, tá? É só você comparar que você vai entender o que eu tô falando. Aí, simplesmente, olha o que Cristo fala. Todavia, vós ainda não tendes o conhecido, né? Mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, eu serei um mentiroso assim como vós. O próprio Cristo falando que os caras são mentirosos. Aí olha só, no entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito alegrou, pois veria o meu dia e ele ficou feliz. Né? E olha só o que ele fala, tá? Então os judeus disseram a Jesus, tu não tens 50 anos ainda e dizes que viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, estatuto messiânico, né? Eu vos asseguro, antes que Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. O que é eu sou? É o próprio Deus. Como é que os judeus referenciavam o Deus no passado? Eu sou. E o que Jesus falou? Antes de Abraão existir, eu sou o próprio Deus. Jesus. Aí os caras falam, não. Aí você fala, não, como é que os apóstolos foram perseguidos, né? Como é que os apóstolos... Aí vamos pegar aqui só para você poder ver, ó. Olha só, como é que Estevão foi martirizado? Estevão era homem erguido, né, da igreja primitiva. Né? Eles começaram a erguer pessoas para poder pregar o evangelho. E Estevão foi martirizado. Tanto que Saulo, que é Paulo, apóstolo Paulo, ele estava aos pés da roupa de Estevão. Estava aos pés da roupa de Estevão. E aí, simplesmente, Estevão foi martirizado. Agora, por que os judeus perseguiam os cristãos? Porque os cristãos afirmavam, Jesus Cristo é o próprio Deus, e vocês nunca conheceram a Deus. Vocês estão seguindo a Moloque. Os caras, não, isso é mentira. Então, meu irmão, olha a Bíblia. É só você pegar. Então vamos pegar aqui, ó, Atos 7, só para você ter uma ideia, tá? Olha só. Este é o mesmo Moisés que havia rejeitado com essas palavras. Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador, pela mão de um anjo que lhe apareceu no espinheiro. Não foi Deus que apareceu. Olha, na sarça incandescente, não foi Deus que apareceu, foi um anjo. Coloca na sua cabeça ali. Jesus Cristo, ele apareceu a Moisés e repassou os 10 mandamentos. Moisés desceu lá do Monte Sinai e descendo encontrou uma sarça incandescente, cujo anjo lhe ensinou 600 leis. Tá entendendo? Então olha só, não sou eu dizendo, olha só. Deus o enviou como líder e libertador, pelas mãos do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Mãos de um anjo, tá bom? Olha só, foi este que conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Então foi um anjo que estava instruindo Moisés ali, quando ele desceu do Monte Sinai. Foi um anjo que ajudou ele a percorrer o caminho. Vai escutando, tá? E isso é o testemunho de Estevão, tá? Olha só, este é o Moisés que disse aos israelitas, Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, que estava predizendo o próprio Cristo ali. Aí, olha só que coisa interessante, Moisés esteve na congregação do deserto com um anjo, que lhe farava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, né, e recebeu palavras vivas, a fim de serem transmitidas. Então você vê ali falando, tá? Foi um anjo, coloca na sua cabeça. Por que eu tô falando que é um anjo? Porque você acabou de ler falando, olha só, falando aqui que eles nunca conheceram o próprio Deus, ó, olha só. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui para você poder entender, ó. Vocês nunca conheceram a Deus, ainda mais, eu não busco a minha própria glória, tá? Então, Abraão morreu por profetas. Tá. Todavia, ainda não tendes o conhecido, tá? Ou seja, Moisés falou com um anjo, tá? Todavia, ainda não tendes o conhecido, tá? Então ainda não tinham os conhecidos. É isso que está falando. Moisés falou com o anjo e mais tarde Estevão está falando, vocês não tiveram o contato com Deus, tá? Olha só. Todavia, nossos antepassados, né, recusaram a obedecer a Moisés. Antes, rejeitaram em seus corações e, né, retrocederam ao Egito, clamando a Arão. Né? Os caras voltaram. A história que não te conta é que a galera começou a voltar para o próprio Egito. Você está entendendo? A galera que estava seguindo as recomendações do anjo que Deus enviou, né, estavam voltando para o Egito. Aí, isso porque Moisés estava demorando, né? Aí clamaram a Arão, né? Fazendo os deuses que nos conduzam. Pois, quando é este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, basta o cara ficar 40 dias ausente que o povo fica louco, né? E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro. Porque aí colocavam bebês nesse bezerro e faziam sacrifícios humanos, só para te avisar. Maravilhoso povo, né? Ofereceram sacrifícios, aqui não é dito que tipo de sacrifício, mas era humano, tá?
e realizaram grande celebração em homenagem aos que suas mãos tinham produzido. Por isso Deus se afastou deles. De novo, por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregasse aos cultos dos astros. Né? O que é o Cabalon? Adivinha? Culto dos astros. Então olha só, se afastou deles e, né, deixou que se entregasse ao culto dos astros. Todavia vós ainda não tendes os conhecido. Aí olha que coisa interessante. Exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereci sacrifícios e ofertas durante 40 anos, ó casa de Israel. Vamos ler de novo a pergunta que Deus fez. Vamos ler. Isaías foi perseguido e foi morto, né? João Batista também. Jeremias, todo mundo que pregou na casa de Israel foi perseguido e foi morto. Ninguém aceitava a verdade naquele lugar. Por quê? Olha só. Vamos ver para você poder entender. Como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereci esses sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Foi a Deus que ofereceram esses sacrifícios? Uma pergunta, tá fazendo uma pergunta ali, né? Ao invés disso, ergueste o tabernáculo de Moloque. Então preste bem atenção em quem você segue. Tabernáculo de Moloque. Tá? E olha só, vamos lá. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu Deus, Renfã. Qual que é o símbolo de Israel, meu amado irmão? O escudo de Davi. Repare bem, tá? Repare bem. Ao invés disso, ergueste o tabernáculo de Moloque, tá? E as estrelas de Renfã, ídolos que fizeste para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança esteve entre os nossos antepassados no deserto, que foram construídos conforme a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que tinha visto. Tendo recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse das terras das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi. Então os caras estavam usando para fazer culto a Moloque. Tá bom? Olha só, vamos lá. Ao invés disso, ergueste o tabernáculo de Moloque. Que maravilha, né? Aí, olha que coisa interessante. Olha só. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Não adianta fazer tabernáculo com as mãos. Não, nenhum homem é capaz isso é dito até na antiga aliança. Nenhum homem é capaz de fazer algo para Deus. Nenhum homem consegue fazer uma casa para Deus. Nem um caixotinho que Deus cabe ali dentro, não. Só para você ter ideia, o mundo é estrados aos pés de Deus. Não dá, é impossível. Como revela o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir? Diz o Senhor. Ou ainda, onde seria o meu repouso? Não dá para você fazer um tabernáculo para Deus. Não dá para você criar algo para Deus. Não dá, um ser humano não consegue. Por isso que fala, é dito, tá? Todavia o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas. Isso Estevão pregando na sinagoga, pregando aos fariseus, tá? No Sinédrio. Vamos continuar, olha só. Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração. Porque do piu-piu tá circunciso, mas do coração não tá. Vós sempre resiste ao Espírito Santo, que significa Espírito da Verdade. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vos fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Perseguiram todos. Todos. Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciavam a chegada do justo, do qual vós tornastes traidores e homicidas. Então Estevão está falando, até mesmo Jesus Cristo, o próprio Deus, vocês procuraram matar, tá? Vós que recebeste a lei por ministração dos anjos. De novo, lei por ministração dos anjos. De novo, vamos pegar de novo aqui. Todavia vós ainda não tendes o conhecido. Eles nunca conheceram a Deus. É simples assim. Quem é esse Deus? Jesus. Te apresento aqui, tá? Olha que coisa interessante. Porém não obedecestes, né? Nem a lei intermediada pelos anjos os caras obedeceram. Aí fala, execução sumária de Estevão. Ao ouvir tais palavras, grandemente se enfureceram o coração e rilharam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. Porque tudo que Estevão falava era verdade. Tá? E Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Porque é um estatuto, né? Então eles tamparam os ouvidos. Tamparam para quê? Para não ouvirem a pregação de Estevão. Tamparam os ouvidos. E aos berros atiraram uns... Olha só que maravilhoso. Maravilhoso. Segue mesmo. Puxa saco mesmo desse povo. Puxa.
e atiraram todos juntos contra ele, e arrancando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que viria posteriormente a ser chamado apóstolo Paulo, tá? Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarou em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas esse pecado, tá? E se ele não tivesse falado assim: Senhor, não lhe atribuas o pecado, Paulo provavelmente nunca receberia o dom do Espírito Santo na manifestação na vida dele, tá? E dito essas palavras, adormeceu. Então você vê, meu irmão, entende uma coisa: igreja evangélica está errada, católica está errada, a igreja adventista está errada, todo tipo de congregação está errado, Natsarim está puramente errado. Tá entendendo? Só existe um caminho, a crença em Jesus. Agora, esse caminho você vai encontrar onde? Não é no tempo de pedra, tá percebendo? Não é no tempo de pedra. Duras são essas palavras para serem faladas no tempo de pedra. Se o pastor falar isso na igreja, ele pode ser até preso. Que delícia. O cara só tá recitando a Bíblia. Tá entendendo? Então o que eu tô dizendo para você, só para você poder entender, que o caminho para ser cristão é ser perseguido. Se você não está disposto a negar o mundo, você não tem padecer com Cristo. Não adianta dizer que você foi batizado. Não adianta dizer que você é salvo. Não adianta dizer que você aceita Jesus. Chegará lá em cima e ele vai falar: nunca vos conheci. Você tem que fazer uma escolha. Tá entendendo? Ou você é de Cristo e você é perseguido no mundo, ou você é do mundo, não é perseguido no mundo, mas não tem direito à salvação em Cristo Jesus. Aí você procura outra religião. Tá entendendo? Porque cristão você nunca foi. Será cuspido ao inferno. Então essa é a pregação. Duras são essas palavras, né? Duras são essas palavras. Agora tem que estudar. As pessoas querem estudar? Não, não querem. Então o que o cara chega? O cara chega na igreja, vai lá, pega versículozinho separado. Ah, eu vou abençoar meu carro, abençoar minha mulher. Meu irmão, olha, eu vou te ser bem honesto pra você. Bem honesto, eu encontrei um cara que, assim, eu vou falar uma coisa com você. Eu nunca vi isso em toda a minha vida. Nunca vi isso em toda a minha vida. O cara, ele tava conversando sobre SEXO, tá? E falando sobre o buraco que excrementa, né? E aí, o cara, evangélico, né? E eu perguntei assim, mas tá onde isso na Bíblia? Aí o cara me falou, que tá em Eclesiastes, tá onde? Porque eu leio a Bíblia todos os dias. Eu instruo a minha família ao caminho verdadeiro todos os dias. Conheço a Bíblia de trás pra frente. Só você me falar o versículo. Não tem. Né? Então, tipo assim, eu fico pensando, meu irmão, onde que tá pregando sexo? Onde que tá pregando isso? Qual é o templo do capeta que tá ensinando isso? Tá entendendo? Então o cara sai da igreja católica, o cara sai da igreja evangélica e da igreja pentecostal pra ir pra onde? Pros Natsarim. E dos Natsarim o cara não entende nada. Aí o que é o Natsarim? É o cara que ficou puto com a igreja católica, puto com a igreja evangélica, puto com todo tipo de igreja e tá buscando a salvação. Aí o que o cara faz? O cara cai no jugo da lei de novo. Na lei que condenou o povo. Ou seja, o cara piora a situação dele. Então, assim, é o que eu falo, não tem salvação em meio a rótulos. Não existe rótulos. Rótulos não salvam. Não é evangélico que salva, não é católico, não é adventista, não é igreja do Senhor, não é porcaria, não é Natsarim, não é nada disso, não é rótulos. O termo eclésia é sair pra fora, não é rótulos, não é mochave que salva. Tá entendendo? Então, o que salva é a sua crença em Cristo Jesus. Agora, não adianta você dizer da boca para fora. Exige obediência na palavra de Cristo. Nem que você pereça por ela. Você está disposto a perecer por Cristo? Não, você não está disposto a perecer por Cristo. Porque apareceu um problema no mundo e você abraçou a causa do mundo. Se você tivesse disposto a perecer por Cristo, talvez você não teria abraçado esses problemas do mundo. O governo apresenta uma solução, você se lambuja na promiscuidade da solução. Só pelo fato das coisas serem feitas com fetos abortados, não interessando o que fosse, já era motivo para você nunca ter tomado essa porcaria. Então os caras não são cristãos. Não são cristãos. Não adianta dizer da boca para fora. Deus, a salvação de Deus é para 1 em 100 mil, meu irmão. É assim. Se você não está disposto a ser cristão, não seja. Haverá mais misericórdia para quem não é cristão e praticou o erro, não quer dizer que vai ser salvo. Misericórdia não quer dizer que vai ser salvo. Do que para o cristão que é incapaz de ler a própria Bíblia.
Então esse é o grande problema. Aí pergunta pra mim, por que você não monta um templo de pedra? Por que você não prega? Mas adianta pregar pra esse povo? Adianta pregar? Se eu falar, por exemplo, para as pessoas que não existe essa evolução do macaco, que você não veio do macaco, que você não veio do Big Bang, quem vai parar para me ouvir? Não, você tá errado à toa. Eu tenho que aceitar essa invenção miraculosa. Macaco jogando um cocô, um fezes no outro. E eu vou acreditar que eu ouvindo aquilo ali. Então não dá. Não dá. Tá entendendo? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Por isso que eu não monto templo de pedra, porque ninguém está disposto. Meu irmão, se bota um cara como eu pra entrar num templo tipo do Edir Macedo, não dá 30 minutos. 30 minutos, os caras vão querer me apedrejar lá dentro. Não dá 30 minutos. E eu sendo um merda como eu sou, vão querer apedrejar? Imagina Cristo. Vão querer assassinar de novo. Vão trocar Jesus Cristo por Lula, né? Porque na época foi Barrabás, agora é Lula, né? Então é isso, tá entendendo? É essa a diferença. Né? Então o cristão, essa é a verdade, meu irmão. Quer ser salvo? Né? Não abraça as causas do mundo. Eu falo essas coisas aqui porque realmente é inacreditável. O ser humano é um ser inacreditável. É inacreditável. Francamente, eu não tenho palavras para me expressar aqui. Tá? Não tenho palavras para me expressar. Então, assim, eu espero que você tenha aprendido essa pregação. Espero que você tenha entendido essa pregação, tá? Não é Nazarim, não é evangélico, não é católico, não é adventista que vai te salvar. Nenhum templo te salva. Não é pastor que vai te salvar. Não vos chamei de rabi, nem de mestre, nem de guia, que nos dias de hoje é pastor. Um só é o seu pastor, a saber, Cristo Jesus. Então você vai lá ler direito lá Mateus para você entender. Não existe. Não chame um homem de pastor. Se você chamar um homem de pastor, você vai estar no jugo do homem. E se esse homem for condenado, você vai também. E você será responsável pela condenação da sua família. Duplamente condenado. Nunca chame um homem de pastor. Se você quer ser salvo, o seu pastor é Cristo. Jesus. Aramaico, eu sou. Tá bom? Jesus Cristo. Ou, se você quiser chamar pelo termo aramaico, Jesus Machia. Tá bom? Fique na paz.